Bem-vindo, Paulo. Obrigado, viu, pela presença, meu querido. Bom, boa tarde, pessoal. Mais um grupo aqui do Gepeto e hoje a gente tem uma presença do professor Paulo. Ele vai estar aqui falando com a gente sobre o direito em música. E a gente vai apresentar antes, né, porque tem um pessoal de fora, um pessoal que não veio. Então, para começar, eu sou uma das coordenadoras, né, eu sou a Gabriela Vernaschi. Eu sou pesquisadora pela Toledo pelo 2º ano consecutivo aí, né, e eu pesquiso direito e cultura, né, mais precisamente a linha do direito e literatura, e sua associação às áreas do direito, né, uma forma de humanização do direito. E aí eu passo agora a palavra só para o Felipe e o João fazer uma introdução de quem eles são aqui do grupo, para a gente ter uma noção mesmo e começar os nossos debates aí. Bom, boa tarde, né? Sou Felipe, sou recém-formado pela Toledo em Direito, também sou coordenador aqui do grupo, né? Essa reunião aqui a gente já teve ano passado a gente já conversou um pouco sobre esse assunto, mas aí agora, como é um assunto muito legal, a gente vai voltar agora com mais conteúdo sobre esse assunto, né? E aí com o professor Paulo Silva. Não sei se o João está em condições de internet de falar alguma coisa, João? Tô, cheguei, tive um problema aqui, gente, um minutinho. Primeiro, antes de falar quem eu sou, por mais que já esteja escrito o nome aí no finalzinho da tela, eu queria agradecer aí a presença de todos, principalmente do professor Sérgio, nosso coordenador do curso de Direito, que está aí nos abrilhantando com a sua presença hoje. O próprio professor Paulo, que vai também nos abrilhantar com a exposição sobre Direito e Música. O Gabriel aí também formado na faculdade, nós os vimos na cadeira, agora vimos ele como na cadeira de estudante, agora ele na cadeira de professor também. Agradecer a todos, meu nome é João Vitor, como está escrito aí embaixo. Também sou recentemente agora um dos coordenadores do grupo, faço parte dessa... toda quinta-feira vão estar me encontrando aqui, falando umas bobagens junto com o Felipe e com a Gabriela. Bom, é isso. O Gabriel, quer falar um pouquinho aí sobre seu trabalho junto com o Paulo, e aí a gente introduz o conteúdo? Bom, vamos contar um pouquinho de mentira aqui, né, todo mundo. Bom, boa tarde a todos, né? Seja lá qual horário que vocês estão assistindo isso, para o pessoal do YouTube. Mas eu tenho primeiro o prazer de dizer que dividi esse espaço com o Paulo, uma ideia sensacional dele, do Matheus, de falar um pouquinho sobre heavy metal, né? É um ponto musical que sempre nos interligou aí pela preferência comum na temática. E pensando nisso, nós abrimos uma proposta para fazer um livro, né? Acho que despretensiosa até. Eu lembro que no começo a gente falava, talvez dê ali 10 artigos, 12, que é o pessoal que realmente gosta. E o negócio tomou uma proporção que a gente não esperava, né? Recebemos vários artigos, tivemos mais de 40 autores, se eu não me engano. O pessoal das antigas também falou muito bem da obra e até há um movimento popular pela 2ª edição. Espero que um dia saia, né? Quando as coisas derem uma acalmada. E, além disso, tenho a felicidade de poder estar chamando o Paulo aqui de amigo, parceiro e professor, né? Para quem não conhece o Paulo, ele tem, eu diria, que uma das produções científicas mais complexas, porque ao mesmo tempo ele trata com profundidade sobre direito penal, processo penal, psicanálise, direito e literatura, direito e música, e ao mesmo tempo ele tem uma produção quantitativa, que é invejável. A produção do Paulo, nesse sentido, é algo que todos nós aí temos uma inspiração e ao mesmo tempo nos suscita debates, nos traz a possibilidade de expansão dos horizontes e que ao mesmo tempo vai de encontro com a proposta aqui do grupo. Então, Paulo, é um prazer te receber aqui. Vou dar uma colinha aqui do seu currículo, tá? Então, se tiver errado alguma coisa faltando, como de costume, me avisa. Mas o Paulo é professor na Universidade do Contestado, em Santa Catarina. Ele é professor também na Uninter, Curitiba, mestre pela Uninter, especialista em ciências penais, em direito processual penal e filosofia, membro da RDL, das comissões da OAB Paraná, e também pesquisador do Núcleo de Estudos Criminais da Universidade Federal do Paraná. Então, Paulo, a palavra está contigo, meu querido. Muito obrigado novamente pela sua presença. E também registro aqui a presença do professor Guilherme, né? Pessoa que me introduziu nesse universo jurídico aqui. E com toda certeza, se não fosse ele, o trabalho dele, jamais teria conhecido a obra do Paulo. Então,
Obrigado, Guilherme, publicamente está aqui registrado meu agradecimento. Paula, é contigo. Queridos e queridas, muitíssimo obrigado, né, por essa receptividade calorosa, né, que, poxa, faz a gente se sentir em casa, né, no ambiente virtual. Protagonismo dentro de sala de aula, porque ele sabe que ele está sendo acompanhado e que isso existe um diálogo aqui, professor. Um grande abraço ao professor Sérgio. Professor Sérgio Tibirica. Que conosco, que pela menção de vocês, né, pelo anúncio de vocês, traz como professor da casa, aos coordenadores Felipe, João, Gabriela, né, que com muito carinho aqui fizeram a recepção, aos amados amigos e irmãos, né, Guilherme Alcântara, né, parceiro DL, parceiro aí dos eventos, dos colóquios internacionais de Direito e Literatura, que foi por ocasião de um desses eventos em que nos conhecemos. Guilherme estava apresentando um trabalho que versava sobre working, né, no âmbito lá do IGTs, do CIDIL, e o meu amigo irmão Gabriel, né, Gabriel, parceiro, querido, amigo de jornadas, de trabalhos, de eventos, de charutada. Tá faltando a charutada ainda, a pandemia, né, atrasou o nosso rolê do charuto, mas café já tivemos, almoços já tivemos, né, e acho que uma cervejinha já foi possível juntos estarmos também. E nesse tema que acabou nos ligando, já adentrando aqui a questão da relação direito e música, lembro com muito carinho o episódio da ocasião em que estive... Qual é a cidade, Gabriel? São Paulo? Qual que é a cidade? Oi, Presidente Prudente. Você veio Presidente aqui uma Prudente. vez? Isso, em Presidente Prudente, né? Na cidade Presidente Prudente, em que o Gabriel, né, com toda a gentileza, toda a broderagem, fez questão de me dar uma carona do aeroporto até o hotel. Não precisa, não. A gente busca, assim. E no som, né, no carro dele, estava tocando Megadeth. Então, porra, ali já casou as ideias, né, daquele contato que a gente já tinha vindo antes. E talvez, a partir disso, a gente estreitou cada vez também mais laços e surgiu a ideia da obra que o Gabriel já mencionou, até porque ela já foi trabalhada aqui no grupo, no Gepeto, né, com o Gabriel e com o Matheus Beló, que foi a ideia daquela obra que trabalhamos abordando a relação aí entre direito e música, especificamente no âmbito do heavy metal. Então, a relação direito e artes, aí, a Gabriela mencionou que pesquisa no âmbito, pesquisa a área, eu vi pela página do Instagram de vocês, que vocês vêm trabalhando isso, né, com enfoque, né, com perspectivas tantas outras aí na área do direito e literatura, que é um boom, que é um nicho agora que a gente tem cada vez, né, de forma mais expressiva, né? O direito e literatura cresceu aí de uma forma grande, que a gente vê não situado apenas a eventos tal qual o CIDIL, por exemplo, mas hoje, né, a PUC, por exemplo, o evento da PUC do Rio Grande do Sul sempre conta aí com um GT de Direito e Artes. A PUC do Rio Grande do Sul lançou agora também um evento exclusivo, né, com relação a ciências criminais e literatura. Vocês aqui, na faculdade, abordando semanalmente a temática. Então, a gente vê esse boom com bons olhos e, ao mesmo tempo, né, com aquele sinal de alerta, que é sempre bom lembrar, aquele texto de leitura fundamental da Luísa com André Caran, em que eles trazem todo o contexto histórico do desenvolvimento, por assim dizer, do direito e literatura do Brasil, né, como que isso era lá fora, como que isso veio para o Brasil, dividem entre as 3 fases do movimento direito e literatura, e apontam que nós estamos vivendo na 3ª fase, que é a fase do boom, é a fase da expansão, que ao mesmo tempo isso é bom, isso é ótimo. O sinal de alerta que acende estamos fazendo isso adequadamente? Nós estamos trabalhando com a seriedade necessária, né? Não estou falando da seriedade daquela dogmática intrincada do direito, que justamente a relação direito e literatura visa superar também, mas a seriedade, porque, poxa, é pesquisa, né? É estudo, eu tenho um referencial base, eu sei do que eu estou falando de fato. Se hoje, no direito e literatura, essa preocupação está presente, né,
e a gente tem o que a gente pode falar de alguns tantos métodos, né? Muito se fala hoje, né? A gente sabe que tem o direito na literatura, o direito da literatura, o direito como literatura, sem prejuízo de outras perspectivas que vêm surgindo. A preocupação que passa a surgir é como isso se dá também na música. Será que na aproximação que a gente faz do direito com a música, a gente está fazendo mais um oba-oba, mais um, porque é divertido, porque é legal, ou também porque é legal, também porque é divertido, não precisa ser chato, né? A relação não precisa ser chata. Mas tem também aquela preocupação de base, né? De matriz teórica. O professor Guilherme faz parte do NEPEDIL, um grupo de pesquisa do qual participo também, que conduz lá uma linha de pesquisa justamente nesse sentido, por uma epistemologia da relação direito e música. Ou seja, a ideia é a gente juntar, né, como as pesquisas têm sido feitas, né, no Brasil com relação ao direito e música, para ver se a gente tem marco teórico ou marcos teóricos com relação à nossa abordagem. A minha proposta aqui hoje, além de chamar atenção para esse fato e trazendo, puxando sardinha para o meu lado, para o heavy metal, é o que eu gosto, né? Então, já que eu vou pesquisar direito e música, eu vou pesquisar pelo menos a música que eu ouço, manhã, tarde e noite, que me acompanha, né? Os meus cabelos me entregam, né? Não só o gosto pelo cabelo comprido, mas também porque eu sou do metal. E dentro desse recorte, por assim dizer, assim, o que eu proponho aqui hoje, uma das possibilidades de leitura, se fosse para a gente comparar com aqueles métodos próprios do direito literatura, direito na literatura seria aqui uma espécie de direito na música. Né? Trago uma proposta reflexiva num primeiro momento, a partir de uma canção, a partir de uma música do Iron Maiden, né? Em que através da letra propriamente dita, nos é possível pensar, refletir a questão da pena de morte, ou seja, um assunto jurídico a partir de uma letra de música. Comparando como isso se dá na relação direito e literatura, a gente teria o direito na literatura, portanto aqui direito na música. E sem prejuízo disso nos fazer pensar, né, aquilo que, conforme o Gabriel trouxe aqui, já mencionou, o que a criminologia cultural hoje vem estudando, vem abordando. Né? A gente consegue fazer um recorte aí da questão musical e comparando com o direito via criminologia. Né? Excelente, ali, Gabriela traz a obra ali dos grandes referenciais teóricos que nós temos hoje, contemporâneos, aí no âmbito da criminologia cultural. Cadê ela aqui? Poxa, só porque eu puxar, tá na mesa ali, porque eu vou levar para a faculdade, que eu leio no intervalo. Jock Young, né? O Salah Khaled, pessoal, enfim, aí do referencial da criminologia cultural. Que é possível também a gente pensar, considerando, né, que o nicho música, né, faz parte da sociedade, do qual o mesmo nicho direito também faz ali. Então, por uma abordagem criminológica, a gente pode estudar a música enquanto fenômeno de manifestação cultural e como o direito penal, se tem alguma coisa a ver com isso. Tem, e tem muito a ver com isso. Né? Num primeiro momento, portanto, qual a canção, qual a letra, né, qual a música da qual falo de Iron Maiden? Primeiro, Iron Maiden dispensa apresentações, dispensa comentários, né? Quem é do metal, quem não é do metal, já ouviu falar, pelo menos, a banda. Né? A galera não gosta de heavy metal, né? Quem fala, porra, é só aquele monte de cara gritando e som estridente. Quem não gosta costuma ter essa visão do metal, né? Mesmo quem tem essa visão do metal já ouviu falar, pelo menos, do Iron Maiden. Né? A maior banda, assim, comercialmente falando, musicalmente falando, que tanta influência gerou e continua gerando. Acho que amanhã é a data ali do engano da estreia do novo álbum deles, amanhã, 3 de setembro, se eu não me engano, quando sai o álbum desse ano, 2021. Faz parte de um recorte do heavy metal, considerando todas as ramificações, que seria o New Wave of British Heavy Metal. Né? Então, um movimento próprio, né, do rock inglês, com um som mais encorpado, do qual fizeram, né, parte aí Judas Priest, o Iron Maiden, o Saxon e tantas bandas outras aí de grande repercussão.
E no terceiro álbum da banda, do Iron Maiden, que surge no final lá da década de 70, né, liderada pelo baixista Steve Harris, e depois do lançamento dos 2 primeiros álbuns, que tinha um som mais cru, um som que tinha uma pegada mais punk, né, influência do vocalista à época, o Paul Dayano, e por conta de rolos envolvendo bebida e droga de forma excessiva, né, eu sei que costuma ser associado música a álcool, música a festa, música a... Mas até para quem leva a sério tem um limite, né? Então, o Paul Dayano, o vocalista primeiro do Iron Maiden, chegou uma época em que ele se excedeu, estava prejudicando os ensaios, estava prejudicando a banda, foi convidado para sair, né? Um termo, um eufemismo aqui para foi dispensado da banda, foi mandado embora. E entra o grande Bruce Dickinson, né? Bruce Dickinson, que é um dos maiores vocalistas que aqui temos. E o álbum de estreia do Bruce Dickinson no Iron Maiden, né, que é o terceiro álbum da banda, já na década de 80, é o The Number of the Beast. The Number of the Beast. Que a capa por ela própria, já a própria capa, né, ela chamou a atenção de uma forma que causou uma repercussão tremenda, tremenda. Isso acabou ajudando a potencializar o Iron Maiden. Então aqui a gente já consegue ver uma manifestação cultural da música e a repercussão que isso teve, que pela ótica da criminologia cultural, pela ótica da criminologia como um todo, a gente vê que tem um campo aqui de estudo, um campo de pincelar alguma coisa. Porque o que aconteceu? The Number of the Beast, o número da besta. E trazia na capa o diabo, um demônio. E o demônio que estava sendo controlado pelo Ed. Ed é o mascote da banda do Iron Maiden. Ou seja, o Ed é tão do mal, o Ed é tão vilão, que ele é mais que o diabo, que ele controla as ações do diabo. Então, pensemos isso. Se hoje uma capa como essa pode chocar, né, um pessoal talvez mais conservador, né, um pessoal mais religioso, pensemos na época, 1980, sai a capa como essa e tem piquetes, né, e tem manifestações buscando impedir que o Iron Maiden tocasse em algumas cidades. Por quê? Porque a música deturparia os jovens. Porque a música, né, atentava contra a moral e os bons costumes. Né? Parece que mudou muita coisa, o discurso, pelo menos, né, muda o alvo, mas a crítica permanece a mesma, a crítica infundada. E por conta daquela capa que chamavam atenção nesse sentido negativo, faziam queimas, promoviam queimas, pessoal que se reuniam, famílias, e iam, sei lá, se era em praça, se era na frente de igreja, mas queimavam os vinis, né, na época dos vinis, né, hoje é tudo Spotify, né, eu coleciono CDs ainda, eu gosto, adoro minha coleção de CDs, tem quem coleciona os vinis, então na época os vinis, né, e faziam pilhas de queimado. Bem, o fato é que isso repercutiu, por mais que ensejou numa perseguição com relação à banda, para queimar o CD, para queimar o vinil, eu tenho que comprar o vinil, né? Então, isso acabou, além de promover, por mais que com uma intenção negativa, acabou promovendo no aspecto positivo a banda, acabou dando dinheiro para a banda, porque para eu queimar o CD, o vinil eu tenho que comprar. Então aqui, né, chama atenção para esse ponto que a gente já retoma logo em seguida para que nós possamos pincelar aqui um ponto em que a criminologia, né, pode ser objeto de análise, referencial de análise de questões como essa. Mas nesse álbum, portanto, o The Number of the Beast, né, nós temos ali uma música que é a última música do álbum, que é Hallowed Be Thy Name, em que ela narra a história, a letra, ela traz a história, a musicação dos clássicos do Iron Maiden, de um condenado à morte, os últimos instantes de um condenado à morte. E ele narra passo a passo os últimos instantes da sua vida, enquanto ele está sendo conduzido até o cadafalso, até onde ele vai ser executado, né? E tem um que depois ainda, né? Ele grita depois de morto.
de maneira objetiva o que diz, né, a letra, já numa tradução livre, tá? Tradução livre. Diz a letra de Hallowed Be Thy Name: estou esperando em minha cela fria, quando o sino começa a soar, refletindo sobre a minha vida passada e já não há mais tanto tempo, pois às 5 horas eles me levarão para a forca. As areias do tempo estão se esgotando para mim. Quando o padre chega para ler para mim os ritos finais, eu olho através das grades numa última visão de um mundo que deu muito errado para mim. Será que pode ter havido algum tipo de erro? É difícil parar o terror insuperável. Será realmente o fim e não um sonho louco? Alguém, por favor, me diga que eu estou sonhando. Não é tão fácil parar de gritar, mas as palavras escapam quando eu tento falar. As lágrimas rolam, mas por que estou chorando? Afinal, eu não tenho medo de morrer. Não acredito que nunca há um fim. Quando os guardas me conduzem para o pátio, alguém grita de uma das celas: Deus esteja com você. Se existe um Deus, por que ele me deixou? Conforme eu ando, toda a minha vida passa diante de mim. Apesar do fim estar próximo, eu não me arrependo. Segura minha alma, pois ela está prestes a voar. Marque as minhas palavras. Por favor, acredite, a minha alma ainda vive. Por favor, não se preocupe, agora que eu me fui. Eu fui para além para ver a verdade. Quando você souber que sua hora está chegando, talvez então você comece a entender que a vida aqui embaixo é apenas uma ilusão. Santificado seja o teu nome. Né? Que é quando ele entoa os versos finais: Hallowed be thy name, hallowed be thy name, hallowed be thy name. O que se tem aqui? Né? A gente tem, portanto, os instantes finais da vida de um condenado. A gente vê até o coleguismo que impera nas celas. Né? Ele narra quando ele está indo para o cadafalso, que alguém grita de outra cela: Deus esteja contigo. Né? Num ambiente próprio, típico, talvez, carcerário. E é que não há como a gente deixar de pensar, quando tem um contato com essa letra, a letra dessa canção, com a obra literária que se passa num aspecto, uma situação muito semelhante. Estamos falando de O Último Dia de um Condenado, de Victor Hugo. O Último Dia do Condenado, Victor Hugo, claro que daí em todo um estilo próprio, todo estilo literário, né, a narrativa mais longa do que uma letra de uma canção que tem ali seus 7, 8 minutos, mas a ideia é a mesma. As reflexões dos últimos instantes de um sujeito que está prestes a morrer. E a partir disso, a partir dessa questão, talvez, né, nessa relação proposta de direito e literatura, direito e música, de conteúdos como esse, de narrativas como essa, narrativas musicais, no que diz respeito à letra da música, narrativas literárias, como, por exemplo, O Último Dia do Condenado, a gente possa, né, ver, abordar aquilo que é pressuposto, que é óbvio, né, que a pena de morte é algo superado, que a pena de morte é coisa ruim, que a pena de morte não é uma ideia bacana. Mas, né, considerando que sempre surge, né, muitas vezes é preciso dizer o óbvio, né, e redizer, e redizer, e redizer, e redizer o óbvio. Talvez a gente veja isso, perceba isso, na sala de aula. Em sala de aula, quando surge um debate, quando surge uma questão, talvez lá no início, né, da disciplina de direito penal, né, quando a gente vai analisar a história, a evolução do direito penal, surjam questionamentos como esse: poxa, mas para crimes graves, né, será que para crimes graves? Não, a gente tem que trazer toda a evolução, contexto histórico, Foucault, Beccaria, trabalhar os clássicos. A gente não trabalha com os clássicos, né, em direito penal, por mera, né, comodidade, ou porque é algo que está ali já, sei lá, num plano de ensino anterior, se o professor está uso, vou usar. Não, porque tem uma mensagem ali, porque tem um conteúdo de fato relevante que diz muito. E geralmente quem traz, né, quando a gente tem aquela discussão, é diferente debate de discussão. Debate é quando a gente tem ideias antagônicas, ideias diferentes, que se a gente for entre nós aqui discutirmos, né, a gente em muitos pontos iremos divergir formas de pensar. Com fundamento é um debate. Com fundamento é um debate. Agora, como não é uma discussão, às vezes quando o sujeito chega em sala de aula, ele quer emitir uma opinião, com base em quê? No que ele acha certo. Né? No que ele acha certo. E o problema é que esse eu achar certo, né, o Guilherme trabalha bem isso,
que se torna o sujeito solipsista, que quando ele se transforma em juiz, quando ele faz concurso para juiz, ele continua julgando com base naquilo que ele acha que é certo, né? Não distinguindo o seu eu, pessoa, fulano, que ele acha ou deixa de achar, ele tem direito de achar ou deixar de achar, né? Mas não enquanto alguém judicante. Então, primeiro ponto, né, é a questão da letra. Está aqui uma proposta, né, de como podemos trabalhar direito e música num sentido comparativo ao direito na literatura, direito na música. E o segundo ponto que lança aqui para reflexão nossa, tá, é o que mencionei com relação ao o problema pelo qual passou Iron Maiden. O Iron Maiden ainda ali em 80, quando foi lançado em 82 o The Number of the Beast, contou com Piquet, contou com o pessoal, enfim, mídia em cima, né? Mas tivemos já situações de bandas que chegaram a responder processos. Olha o direito operando não a favor da música, o direito contra a música, né? E cito aqui 2 exemplos. Um, Judas Priest. Judas Priest, quando lança o Stained Class, 78, albumzaço de 78, tem uma música que é Better Than You, Better Than Me, que é um cover, inclusive. Anos depois, 2 jovens ouvindo a música, se matam, né? Fazem um pacto suicida, um morre, um se suicida e o outro não consegue. E a família culpa quem? A família culpa quem? A banda, porque a banda supostamente teria no seu conteúdo, ou seja, na música, mensagens subliminares. Teve no Brasil uma época esse fervo, né? Lembro da Xuxa, se rolar ao contrário, né? Tem roda ao contrário, diz que fala algumas coisas lá. No Judas Priest, passou por um problema parecido. E foi processado. Porra, e a família com os 2 pés em cima. E foi uma questão bizarra, né? Porque a banda, o processo judicial, o mídia em cima, né? Eles tiveram que, além do engano, o processo se deu ali no final de 80, início de 90, que eles tiveram que atrasar, não lembro se o lançamento de um álbum, de uma turnê, para responder um processo, ou seja, o direito contra o movimento musical não querido. Hoje o metal ele é mais aceito, né? Hoje o metal não recebe tantos olhares tortos quanto já recebeu no passado, né? E talvez essa forma de olhar torto, esse desvio que nasce antes do crime, a noção de desvio nasce antes do crime, tá aí, isso é criminologia pura, né? Vai repercutir nas esferas de contenção, nas esferas estatais, num sentido como esse, operando a máquina estatal contra a música, contra o fenômeno música. E um outro exemplo, em situação parecida, semelhante que ocorreu, Ozzy Osbourne, outro artista aí musical famosíssimo, o cara que comeu um morcego, o cara que mordeu a cabeça do morcego, que também, no primeiro álbum dele da carreira solo, Blizzard of Oz, tem uma música que é Suicide Solution, o primeiro, o segundo, enfim, a música Suicide Solution, em que, e foi mais um processo, foram 2 ou 3 processos que ele sofreu por conta de familiares, de fãs do Ozzy, em que supostamente a música incentivaria o suicídio. Mal entendido, né? Suicide Solution está mais para solução suicídio, referindo-se à bebida, né? Os males da bebida. Mas por que isso repercutiu dessa forma? Né? Essa noção de desvio que nasce antes do Estado tornar a conduta como crime. E encerro a reflexão para possibilitar aqui o diálogo, trazendo o seguinte: ora, eu vejo, nós vemos, né, enfim, quem vê, às vezes tem alguém que discorda, isso como um absurdo. Fala, porra, como assim o Ozzy foi processado por conta de uma letra? Que bizarro. Né? Deixa a gente pensar, poxa, como que o Judas Priest, né, e o Rob Halford, vocalista, ele teve que cantar, né? Ele testemunhou no processo, ele enquanto acusado, ele testemunhou no caso e teve que cantar a música sem acompanhamento musical, para mostrar que não, que a letra não tinha nada a ver de suicídio. Porra, que bizarro, né? O que tem a ver? O heavy metal é um gosto, ouve quem quer. Né?
Mas mencionamos também que a crítica indevida permanece sempre a mesma. A gente permanece com esse mesmo modus operandi hoje. Muda o alvo. Se outrora era o heavy metal, e hoje o heavy metal mais aceito, e a responsabilidade pelo heavy metal ser mais aceita, ou seja, virar algo mainstream, não underground, como sempre foi, é muito atribuído ao Metallica, né, por conta do Black Album, as baladinhas que lançou, tal, caiu no gosto da galera, e o heavy metal se demonstrou que não é tão aquele negócio do mal, tal. Mas hoje a gente tem com o funk. Hoje a gente tem com o funk. A mesma coisa com o funk. Eu não gosto de funk, eu não gosto de estilo, não gosto. Né? Eu sou meio fechado em questão de música, o meu negócio é o rock e suas vertentes, heavy metal, thrash metal. Coisa ou outro, ouço um pop, eu gosto do Michael Jackson, sou fã do Michael Jackson. Mas não gosto, né? O funk não me agrada musicalmente. O quê? Que eu faço? Porra, não ouço. É assim como o sertanejo, não gosto, não ouço. Só que o que tem esse fenômeno? O que a criminologia vai ter a ver com isso? Poxa, o funk é só um estilo que as pessoas não gostam e ignoram e deixam de não gostar, quem não gosta? Não, porra, é alvo de crítico no sentido, porra, tem que prender, tem projeto, chegou a ter projeto de lei, chegou a ser arquivado, eu menciono no texto da obra com o Gabriel, para criminalizar o funk. Um projeto de lei para criminalizar um estilo musical. Porra, olha que bizarro, isso a gente está falando agora. Há poucos anos, né? Século XXI. A criminologia, portanto, tem tudo a ver com isso. Né? A noção, aquilo que causa um desgosto, uma repulsa, por qualquer situação que seja, e as letras não se justificam para quem fala, mas a letra, né, do funk fala de sexo, fala de droga. Porra, e o metal não? O metal não, o metal tá cheio de música falando de sexo, tá cheio de música falando de drogas. Mas é porque o da vez, né? O estilo musical incômodo da vez é o funk. Então a reflexão proposta final que fica é essa, né? Pensarmos como que a gente consegue articular o direito com a música e no âmbito da criminologia, ver como essa manifestação cultural música, quando ela soa incômoda, né? E Howard Becker trabalhou isso lá em Outsiders com o jazz, vamos lembrar? Né? O Howard Becker trabalha isso com o jazz, né? A pegada dele sai justamente disso. A gente tem hoje isso com o funk. Então, direito e música, eu diria, nessa perspectiva, o direito contra a música. E a gente precisa pensar em fazer algo. Valeu, meus queridos e minhas queridas. Obrigado, professor, mas o João quer falar alguma coisa? Eu só vou avisar que eu vou mandar o link da música Hello Be Thy Name. Vamos ver se... Vou mandar aqui no chat para quem quiser ouvir depois. Pode falar, João. Eu estava me coçando aqui a apresentação inteira, porque assim como o professor Paulo, o professor Gabriel, eu fui um jovem metaleiro, não tão ouvinte quanto tempos atrás, mas ainda ouço umas músicas. E eu tinha uma pergunta para o professor Paulo. A que você atribui essa virada que toma os ouvintes do metal, que antes era conhecido como música transgressora, e agora figura mais um papel de música conservadora, o que é curioso para as próprias raízes do rock e até mesmo para o metal. Em segundo disso, é uma pergunta em sequência da outra, por se falar do funk hoje, não se poderia dizer que o que acontece com o metal foi o que pode ter acontecido e o que vai acontecer com o funk, aos poucos, que é a apropriação dessa cultura que era de transgressão e, portanto, muito presente no meio da classe trabalhadora, tomando os espaços, não queria usar esse termo, mas vou ter que usar, tomando os espaços burgueses, né? Digo os espaços de cultura, no caso. Se é possível esse tipo de análise acerca desse raciocínio da virada de transgressão a conservadorismo, principalmente no metal, fazendo essa correlação com o funk hoje. Ótimo, João. Excelente questão, né? Que faz realmente e faz muito a gente pensar. E agora, o se vai acontecer, eu não consigo
sei lá, prever isso, uma porque não é o meu meio, né? Mas se a gente acompanhando, como o João mencionou, foi exatamente isso, né? Então o rock nasce com esse viés contestatório. A gente tem ainda muitas bandas que seguem essa pegada. Se a gente pegar Creator, por exemplo, Creator é pura crítica, é crítica social pura, é pá Estado, é pá em religião, é só porradaria. Mas não podemos negar, né, que, como o João bem trouxe, né, ela foi tomada por um quê de cunho conservador, de cunho moralista, ou de como preferirem designar, e basta a gente lembrar dos shows do Roger Waters aqui no Brasil há alguns poucos anos. Roger Waters, que sempre os seus shows foram manifestações políticas, sempre, desde o Pink Floyd, né? Sempre, basta ver as letras, basta ver os shows, basta ver as manifestações dos músicos. E quando ele veio no Brasil, bem num contexto, né, num período complicado também, período de eleições, cada vez que ele trazia uma manifestação política no palco, eu fui no show em Curitiba, vaia, metade era aplaudindo, metade vaia, né? Então a gente via aquela divisão, inclusive na plateia. Mas independente do concordar ou não concordar, o que não fazia sentido, né? Uma fala conservadora, por assim dizer, que criticava o artista. Cala a boca, só toca a sua música, né? Você não veio aqui para fazer manifestação política. Pô, nunca ouviu música do cara, então. Quem gritou isso, quem falou, porque nunca ouviu o Pink Floyd. Conhece só conhecia Another Brick in the Wall, que é aquela que todo mundo conhece, né? E faz memes com outras canções, faz paródias com outras letras, né? E não entende, não compreende a repercussão disso, né? O que significa também, além do ato político, para além do show musical em si. Se isso vai acontecer com o funk, talvez, pensando pela pegada criminológica, da criminologia, que eu sempre tenho um inimigo declarado, né? E ele vai mudando, eram as bruxas, né? Depois são hoje os traficantes, e agora sendo personificado mais a figura do terrorista. Então a gente sempre tem, né? O Zaffaroni evidencia muito bem isso, sempre vai mudando. Se a gente tentar pensar na mesma lógica, né? Talvez isso ocorra aí com o funk. Mas é uma aposta, um tiro no escuro, né? Eu também, por eu não ser do meio musical funk, né? Não sei como está o estado de coisas, né, atual aí do gênero. Sei que continua incomodando e que continue incomodando. Nesse mesmo raciocínio do Roger Waters, o brasileiro fica tranquilo que o rage acabou, né? Se tivesse um showzinho desse, umas vaias, ia acontecer problemas maiores. Bom, professor... você vai falar, Gabi? Pode falar, depois eu falo. Ô, professor, eu queria... assim, eu também não sou um grande fã da música do heavy metal, mas respeito muito, né, toda a história desse movimento musical. Mas eu vejo que essa retórica que usaram com o heavy metal, de que ele incita algum tipo de crime ou algo assim, também foi usado uma coisa que eu gosto muito, que são os jogos eletrônicos, né? Os videogames, né? Também usaram uma retórica parecida para dizer que esse tipo de jogo incita a violência, você cometer crimes, né? E, assim, eu vou fazer uma pergunta que, para o pessoal do direito, talvez seja meio óbvia, mas, assim, existe uma relação, uma expressão artística fazer toda essa mudança na pessoa, ou é uma coisa mais complexa, tem a ver com uma parada mais social, né? Tem outras coisas envolvidas? Felipe, isso está muito mais para a pessoa, né? E veja, você menciona bem pontuado, e a gente citou aqui o professor Salah Hassan Khaled Jr., ele tem uma obra publicada abordando justamente a cultura dos games, que você mencionou. A cultura dos games, porque também costuma ser apontado, né, quando tem algum massacre, quando tem alguma coisa, né, alguma violência praticada, vão ver que a pessoa, né, responsável pelos atos, ela era fã de tal jogo, ela jogava determinado jogo de tiro. Isso repercute, isso influencia. Não.
a pesquisa do professor Salah, que é uma pesquisa no âmbito da criminologia, evidencia que essa correlação não existe. Então, não tem como culpar, sei lá, o mensageiro, culpar a obra. Isso está muito mais para a pessoa, para o sujeito, para o indivíduo, considerando o meio que ele está. Porque se for para a gente levar em conta uma noção de gatilho que possa despertar em alguém, toda e qualquer obra literária, toda e qualquer obra musical pode despertar alguma coisa em alguém. Vamos lembrar aqui dos sofrimentos do jovem Werther, do Goethe. Teve uma onda de suicídio grande depois que a obra foi publicada. Por quê? Porque o protagonista da obra, um romance epistolar, ele se mata por amor no final do livro. E aí? Então vamos prender o Goethe, vamos deixar de publicar os sofrimentos do jovem Werther. Então, essa relação da obra produzida com supostos efeitos que ela gera, é uma expressão artística, a gente não pode ver como uma correlação do tipo, não, isso vai influenciar, então não. Isso vai influenciar, então. Porque isso acaba sendo uma espécie velada de censura. Por que velada? Porque ela é cheia de boas intenções. Ela é repleta de boas intenções. E de boas intenções a gente sabe onde é que está cheio de gente. Eu acho que a apresentação de hoje, a reunião de hoje foi muito importante, porque a gente precisa frisar isso, A gente precisa frisar a importância desses movimentos que são ditos transgressores, Por exemplo, o direito à literatura, É um movimento que ganha bastante notoriedade, atualmente. Só que dentro das vertentes mais tradicionalistas, mais conservadoras do direito, é muito difícil a gente se falar em direito e literatura, como assim? Você vai ler um livro e quer falar sobre ele no direito? Não tem como, Então, quando a gente chega com um direito em música, um direito em cinema também, a gente causa esse rebuliço, Isso é muito interessante, eu acho que é muito importante a gente falar sobre isso cada vez mais. E outra coisa que eu achei muito legal de se falar aqui, que casou muito bem a reunião de hoje, porque eu estava dando uma estudada em Campos, do Bourdieu, e em Campos ele fala sobre os capitais, simbólico, cultural, econômico, etc., e que dentro desses capitais, somente as pessoas que estão inseridas nele reconhecem o valor daquilo lá. Então, quem está inserido na literatura só reconhece ali a literatura eles, Para quem do direito vai falar assim, mas para que a literatura? E no heavy metal ou no funk, também, provoca isso. Somente quem está inserido ali sabe o capital simbólico que ele representa, o capital cultural que representa, os seus troféus, como ele nomeia. E isso é muito importante, porque a gente precisa disseminar isso, a gente não pode ficar recluso a esses grupos, É muito importante falar sobre isso. E vou passar a palavra aí para o professor Guilherme, que ele está com a mãozinha erguida. Bom, obrigado, Paulo. Gente, tive que sair um pouco, tô de quinta-feira, infelizmente, eu desafio as leis da física e fico em 2 lugares agora ao mesmo tempo, Eu fico aqui um pouquinho e fico um pouco lá no sertão, que é o nosso núcleo baiano de estudos em Direito e Literatura. Eu só queria agradecer de coração, Paulo, por ter atendido o meu convite, ter vindo aqui falar um pouco com a gente. Conheci o Paulo em 2017, e eu creio que o Paulo já está nesse caminho muito mais que eu, porque o cara é um monstro, Ele é uma máquina, não sei como ele consegue. Ainda é pai de 3 crianças e consegue produzir desse jeito. Eu não consigo, Eu não consigo. Mas quando eu crescer, eu quero ser mais parecido com ele. E de todo modo, assim, me sinto privilegiado de conhecê-lo, porque acredito que se tivermos um futuro como humanidade, eu espero que estejamos, Paulo, aí, encabeçando esse movimento, como hoje André, o professor Calvo que nos deixou, o professor Luiz Alberto Vará que nos deixou, todos eles encabeçam, todos eles são nossos guias. Eu espero que um dia possamos fazer o mesmo que eles fazem por nós. Acho que já estamos tentando, por isso estamos aqui falando
com essa gurizada, né? E, assim, para complementar, né, o que o Paulo falou, nós trabalhamos bastante com direito e literatura, né? Mas se pararmos para pensar, sobretudo se a gente pegar um artigo do Eros Grau, que está aqui no site dele, Eros Grau tem um site bacana, que eu estou jogando aqui, ele faz um paralelo entre o direito e a música, e mais que isso, ele mostra como, na opinião dele, o direito é mais parecido com a música do que com a literatura. Porque, por mais que o direito possa... E isso é meio estranho, né? Como assim? Né? Porque o direito é escrita, a literatura é escrita. Por que não? A questão é outra. Né? O Eros Grau chama atenção para o fator hermenêutico, que na música é muito mais importante a posição do intérprete. É claro que a gente teve já, hoje em dia as músicas são enlatadas, né? Elas vêm no arquivo reproduzível. Mas, geralmente, você precisa de alguém que execute. Eu teria que pegar o violão, né? Entrar no Cifra Clube, porque eu não sei nenhuma música de cor, e tentar tocar, né? E isso dependeria da minha execução, da minha interpretação, né? E isso se dá para o Eros Grau de uma forma muito mais evidente, muito mais exposta, muito mais enfática do que no caso da literatura. Embora, é claro, a gente saiba, talvez o Eros Grau não, que cada leitura é uma leitura e quem produz o sentido da obra é o leitor. Mas, de fato, né, na música, essa ênfase no intérprete é muito, muito maior. Né? E daí, eu acho que há um espaço muito, muito, muito frutífero, né, para que nós possamos realizar algumas pesquisas. Por mais que a música não seja um texto, no sentido escrito, né, ela talvez ainda possa contribuir bastante para conosco, juristas, para a questão da escuta. Né? Para que você saiba escutar bem uma música, não é só escutar, você às vezes tem que ter ouvido, você tem que deixar a música falar. Né? Muitas vezes, é o que o Paulo falou, como pode o indivíduo ser um fã de Pink Floyd e achar ruim que ele está falando mal do Bolsonaro? Será que realmente ouviu Pink Floyd, Paulo? Essa é a questão. Essa é a questão. É a questão da escuta. Algo que, meu Deus, as faculdades de direito precisam urgente treinar os seus alunos para a escuta. Porque o que está acontecendo hoje é fruto de 20 anos de faculdades de direito formando pessoas que não escutam. É isso, esse é o resultado. Tanto a música, o rock, a escuta, são, no fim das contas, elementos básicos de uma cultura democrática, velho. Não tem como. Não tem como. E por último, Paulo, eu queria te perguntar uma coisa. Provocações. Não existe rock sem eletricidade, né? Você acha que dá? Eu acho que uma grande diferença entre eu pegar esse violão aqui e começar a tocar ou eu realmente fazer rock é o amplificador. É a minha guitarra elétrica. Senão eu tô fazendo um acústico. Por mais que eu esteja tocando Iron Maiden. Não sei. Eu sinto que o João Vitor agora vai ficar oriçado. As bases materiais de produção, as condições materiais de produção do rock tem muito a ver com a eletricidade. Eu sinto isso. Eu queria saber, então, qual o futuro do rock diante da crise energética? Baita aí. Onde que o Guilherme vai chegar com essa, né? Eu nem fumei nada ainda hoje, hein? Onde que vai chegar com essa? Pois é, né? Necessário, né? Porque senão vai ficar resumido, né? Resumido ao quê? A rodinha de violão, que é bom, que é bacana, que é interessante, mas eu tenho que, tem pedaleira, metal tem pedaleira, tem amplificador, tem Marshall, né? Tem distorção, tem alavanca, faz parte do metal. Talvez aí
esteja o prelúdio do anúncio de quem anuncia que o rock morreu, não morreu. Temos boas bandas novas surgindo cada vez mais, mas talvez se levar em conta o ponto de eletricidade, tá aí, a gente não está enxergando o problema de quem está apontando onde a coisa pode fadar a questão aí, a morte. Boa, bom ponto, Guilherme. Show. Com licença, falou de materialismo, eu me sinto... não, ele não aguentou, gente. Calma aí. Eu avisei. Não, assim, o Guilherme, isso não é nada teórico, isso eu ouvi de um amigo meu, que é muito mais roqueiro, quando questionado sobre as distorções e cada vez mais aparato, que nem, por exemplo, eu gosto muito, por motivos óbvios, eu gosto muito de Rage Against the Machine. Dá pra saber, né? Por exemplo, a guitarra do Tom Morello é um negócio que é impensável, a pedaleira. É a pedaleira, na verdade, o diferencial, assim, sabe? Mas uma coisa que eu até muito tempo ao falar de rock, eu acho que talvez tenha a ver com e agora eu vou rebater a bola como um bom amigo, dizer, tem a ver com os processos de interpretação, a qual são muito graves para você. Na sua essência, eu acho, e assim, um certo respaldo histórico, de dizer que o rock surge num contexto de transgressão, no sentido de que ele não precisa de aparatos para funcionar. Ele precisa dos sujeitos que transgridem. Antes da guitarra, é aquela velha história de dizer, precisa-se da atitude do rock antes da guitarra, da pedaleira, da bateria e de qualquer outra coisa. Então, eu acho que apontar o caráter fundamentalmente ideológico que Ô João, que a encerra aí música pra tem. gente. Peraí, estou concluindo, já, estou concluindo. Fundamentalmente ideológico, principalmente na formação dos sujeitos. Haja vista que, assim, como disse o Paulo, meus cabelos são grandes, está escrito no sujeito que ele é, todas as informações que, por exemplo, o rock acrescentou e fez parte da vida dele, sabe? Existe essa construção sobre o sujeito, que eu acho que está mais importante na música como processo de evolução das nossas características psicológicas superiores, como diria Vygotsky, mas eu paro por aqui, para não falar muito de bobagem. Gente, agradeço a participação de todos, vamos fazer um encerramento, principalmente ao Paulo por estimar os trabalhos, estar aqui conosco nessa tarde, para tudo, para vir nos falar sobre o que escreve, com toda a paciência para ouvir os cabeçudinhos aqui, as nossas perguntas, ao professor Guilherme, ao professor Gabriel, ao professor Sérgio, todos que estão aqui. Lembrando que quinta-feira que vem tem Gepeto, né? Continuamos? Tem sim. Confirmado? Tá confirmado. E com outro convidado, né? Isso mesmo. Obrigado, gente. Semana que vem estaremos aí com mais um convidado. E encerramos, pessoal. Obrigado, muito obrigada. Valeu. Obrigado, Paulo. Tamo junto. Tô te devendo uma, viu? Precisando. Tamo aí. Tchau a todos. Tchau, Ana. Tchau. Gabi, Gabriel, João, Felipe. Só lembrando aí. Eu vou... Saudades. Parar de gravar.